sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mão na Massa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão. E eu sou a Mari. E nesse projeto nós vamos compartilhar dicas do nosso dia a dia que vão te ajudar a superar insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido como dono do plantão. O assunto de hoje é ressonância magnética da mama, né, Mari? Isso, mais precisamente a ressonância magnética de mama com prótese, que é um desafio e me fazia tremer na base no início, quando eu estava começando a aprender ressonância. Sabe que esse não é um desafio muito incomum? Para falar a verdade, um dos exames que eu tinha mais medo de fazer quando eu comecei a treinar em ressonância magnética era a mama também. Eu acho que nada supera o meu exame de pé, tá? Gente, isso é fato, nada supera o meu exame de pé. Mas ressonância de mama eu tinha medo por quê? Porque eu comecei a aprender ressonância num equipamento que tinha um problema gravíssimo de supressão de gordura, sabe? Eu acho que o time daquele negócio não tava muito bom. E então a gente tinha que fazer muito certinho, tinha que tomar cuidado em todas as fases do exame para ter certeza que o dinâmico, que na época eu acho que era o Vibrant, não ia ter problema, né? A minha dificuldade era outra. É porque, assim, um exame de mama tem um posicionamento bem desconfortável. Vamos combinar que não é o posicionamento mais feliz da face da Terra. Então, é um exame que a paciente já tende a mexer. Porque a gente tenta deixar o paciente o mais confortável possível dentro das nossas possibilidades, né? E essa bobina que a gente tem aqui, eu deitei em cima dela. Eu nunca tinha deitado em outra, mas o posicionamento da mama, ele é especialmente desconfortável, porque parece que você faz uma pressão excessiva no externo e dói. Sim. Dói o externo, dói as costelas. E para você que tem tendinite, também ficar com o ombro nessa posição não é muito agradável. Então, assim, o meu medo no exame de ressonância magnética de uma mama com prótese é porque ele já é um exame mais demorado do que um exame de mama sem prótese. E se eu ficasse errando, por exemplo, se eu não soubesse fazer uma calibração corretamente, eu ia ter que ficar repetindo aquela sequência. A chance da minha paciente mexer ia ser bem maior e eu não ia nem poder culpar ela, né? Porque assim, eu que não estava sabendo calibrar o negócio. Então, eu tinha muito receio de não aprender a calibração correta e com isso gerar repetição, atraso na agenda, enfim, só o caos. Cara, pior que é verdade. O exame de mama, a calibração é uma coisa que assusta muita gente. Me assustava também. Mas você percebeu, né? Que, tipo, uma vez que você entende o passo a passo, sim, vai liso depois. Só que tem outros passos dentro do exame de mama que eu diria que pode ser um calcanhar de Aquiles ainda maior do que só entender qual é o passo a passo. Porque é um passo a passo mesmo. Você pode anotar e, tipo, toda vez que aparecer um paciente vai ser exatamente o mesmo passo a passo. Mas tem outras coisas no meio desse caminho, antes de chegar nesse passo, que podem te custar muito mais tempo de agenda. A nossa política, né, a nossa agenda, ela não atrasa. Nós não temos exame reconvocado e daqui só sai exame bonito. Cara, e pra gente conseguir atingir essas metas, a gente tem que ter um cuidado enorme já com a marcação do paciente. Você lembra o que a gente fala pro paciente de mama já na marcação, para evitar que a gente tenha problema de supressão lá na hora do exame? Sobre creme, desodorante no dia do exame, sim. E assim, como que eu descobri isso? A gente tem duas formas de aprender as coisas. E por incrível que pareça, quase tudo que eu aprendi em ressonância foi pela dor. Vou dizer pra você que às vezes eu gosto de dar umas cabeçadas. Porque assim, você sabe que eu sou tipo meio curiosa, né? Então assim, eu aproveito muito mão na massa, porque a gente consegue fazer alguns testes, já que a gente, muitas vezes a gente faz com uma cobaia, né? Algum voluntário que aceita fazer esse teste com a gente. Então assim, a gente pode ficar um tempinho mais com essa pessoa lá na mesa, a gente pode testar umas coisas diferentes, que no pra valer não é o ideal que a gente faça. Então, assim, eu aproveitei muito esse mão na massa para poder testar umas coisas e fazer perguntas também. Por que a marcação do exame, o planejamento dele tem que ser de determinada área até outra? Por que não pode ser bem lá no meio do mamilo certinho? Enfim, por que a calibração a gente tem que colocar 320? Isso é verdade. A gente dá umas cabeçadinhas, erra, passa pela dor, aí quando a gente vai fazer o próximo, como doeu, a gente guarda uma emoção. Sim, junto. A gente internaliza. Eu lembro que uma vez, uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas vai fazer muito sentido, eu tava numa aula para concurso, e o professor falou assim,
O nome dele é Márcio Michele. Nunca vou esquecer. Ele falou assim, ei, eu quero saber o que vocês almoçaram na sexta-feira passada. Eu nem lembro que dia era da semana. E aí eu fiquei pensando, eu não lembro o que eu almocei. E aí todo mundo ficou nesse sentimento. Aí foi o que vocês almoçaram hoje? Alguns lembravam, se não lembravam, por incrível que pareça, quase ninguém lembrava que tinha almoçado no mesmo dia. E ele falou assim, eu vou contar um segredo pra vocês. Sabe por que vocês não lembram o que vocês almoçaram na sexta-feira passada? Porque não teve emoção. Eu falei, caraca! E isso é muito real. Toda vez que eu passo uma emoção muito grande na ressonância, eu nunca mais esqueço como faz aquele negócio, você tá entendendo? Verdade. E outra coisa, às vezes a gente fica no automático. Não sei se você já percebeu. Porque assim, por exemplo, ressonância de joelho é um exame que a gente tem em recorrência na nossa agenda. E às vezes a gente entra no automático. E aí quando surge algum joelho que tem alguma coisa assim, muito específica, a gente buga, dá aquela meio minuto de travada, porque assim, a gente tem que pensar num posicionamento diferente para o paciente ficar confortável, não mexer naquele exame. E assim, o exame de mama, eu acho o posicionamento dele não é difícil, mas é desafiador para a paciente. Sim. Porque assim... É desafiador ela colaborar. Sim. Outra coisa é estar na caixa torácica, né, Joyce? Então, assim, não tem como você falar pro paciente, não respira, por favor, que tá atrapalhando o meu exame. Só consigo lembrar da Bruna tentando repetir a sequência 300 vezes porque tinha um artefato de batimento cardíaco no lateral. Eu cheguei na clínica, eu bati o olho, que eu ia cobrir plantão na tomografia, né? Aí minha melhor amiga tava lá na ressonância. Eu bati o olho, tinha 5 repetições assim, eu falei... Amiga, por que você repetiu tantas vezes? Ela, tá vendo esse artefato aqui? Eu não tô conseguindo tirar. Eu ri, eu chorei de rir. Nunca mais ela fez isso, obviamente. Ela falou, por que você tá rindo? Eu falei, amiga, só se ela parar, se ela morrer, se o coração dela parar de bater, esse artefato só. E sabe o que isso me lembra? Que assim como todos os outros exames, a gente precisa ter um método, seguir um passo a passo, para que ele fique perfeito. E quando você segue um passo a passo, quando você entende esses 5 passos da ressonância, você entende quando é importante você repetir um exame, quando vale a pena você fazer esse investimento, um exame não, numa sequência, e quando não vale. Porque no caso da Bruna, ela não entendeu que aquele artefato ali não era respiração, era batimento cardíaco. Aí você vê também que, tipo assim, não é que ela não soubesse anatomia, óbvio que ela sabia que o coração estava ali, mas se ela tivesse aplicado, dentro dos 5 passos, a anatomia, e ela ia pensar, tipo, não, isso aqui é artefato do coração batendo, não tem como ele sair, o exame ele fica assim, é um artefato que ele fica no exame. Exato, o primeiro passo, física, segundo, anatomia, terceiro, anamnese, quarto, posicionamento e último, planejamento. Aí você falou, se ela tivesse raciocinado, né, na questão da anatomia, ela ia pensar o seguinte, eu tenho um artefato, mas ele tá dentro da anatomia de interesse? A menos que a paciente tivesse uma bolota ali, né, uma massa naquela região que prejudicasse, tudo bem, mas não tinha. E a aprendizado, ela estava muito no início, ela tinha acabado de assumir ali. E se eu não estiver enganada, eu acho que ela nem tinha assumido ainda, porque eu fazia Não, ela já tinha assumido sim. Mas no início eu fazia ressonância e tomografia junto, então ela chegava e já sentava na ressonância e eu ia pra tomografia, porque ela ainda não operava. Mas enfim, não vem ao caso. O fato é que, o exame de mama, a gente tem que pensar nos 5 passos. Porque senão a gente vai ser levado ao fracasso de uma forma ou de outra. E os 5 passos do exame de mama, ele começa na marcação. Por quê? O tecido da mama, ele é bastante complexo. Ele muda durante o ciclo menstrual, olha só que loucura. E ele muda de acordo com a nossa idade também. Ele muda de acordo com a nossa idade também. Quanto mais jovem a mama, piorou, né? Quanto mais jovem a mama, mais desafiador. Então, a gente tem que verificar se a paciente está dentro do ciclo, do período menstrual adequado para fazer o exame. Por quê? Pode ser que a composição, a forma que o tecido está se apresentando ali naquela determinada fase do ciclo, obscureça alguma lesão que ela realmente tenha. E essa é uma informação muito relevante para o médico radiologista, porque assim, a gente teve um caso aqui uma vez de uma paciente que ela tinha um ciclo menstrual muito irregular. Ela não conseguia prever quando ia vir a próxima menstruação dela e o exame dela tinha uma certa urgência para ser realizado. Eu ia fazer o quê? Pedir para essa senhora ela vir daqui a 1 ou 2 meses, quando o ciclo menstrual dela, sabe? Era uma coisa que não fazia sentido. Então, assim, a dica que você me deu foi assim, Mari, não esquece de mandar para o médico radiologista a data da última menstruação dela. Explica tudo isso para ele, porque isso vai ser levado em consideração para o laudo da paciente. Sim, perfeito. E quando a gente pensa
que a gente tem que fazer o exame entre o 5º e o 15º dia do ciclo menstrual por conta de como esse tecido vai se apresentar na imagem pra gente, a gente começa a pensar que relevância isso tem dentro dos 5 passos. Simples. Ou você estudou patologia para você saber fazer uma boa anamnese, ou todo o teu terceiro passo do exame vai para água abaixo. Porque pode ser que o médico ele decida ignorar, não é bem a palavra, né, gente? Porque a gente tem que levar em consideração que o médico estuda, sei lá, quantos mil anos para poder estar ali naquela posição. Mas pode ser que ele não dê a mesma importância que ele daria para aquilo que ele está vendo se ele soubesse de uma informação pregressa. E a anamnese de mama ela é tão importante que quase 100% dos serviços tem um questionário só de mama. Todo o resto você fala assim, ei, quando é que tá doendo? O que aconteceu? Você escreve do seu jeito. Mas mama não. Mama tem um questionário. E, inclusive, tem um livro que hoje é referência para quem quer estudar mama no Brasil, que é da Alice Brandão, que é Ressonância Magnética da Mama. Lá, ela tem um capítulo dedicado a essa parte e ela tem até um modelo lá de como fazer o questionário da mama. Então, assim, uma das perguntas que eu acho que a gente tem que prestar atenção, além da data da última menstruação, explicar que a paciente não tem ciclo menstrual regular, explicar que é urgente, sei lá, etc, etc, a gente tem que verificar também quais são os antecedentes familiares dela. Porque câncer de mama tende a ser uma doença genética, hereditária. Mais uma vez, entra aqui o quê? O terceiro passo. Anamnese. Anamnese. Sacar um pouquinho de patologia também. E você só sabe fazer anamnese se você estudar patologia. E uma dúvida que eu recebo com muita frequência no meu Instagram, no direct, nas caixinhas de pergunta é como estudar para ressonância? Como o quê? Como estudar ressonância? Eu acho que se você tiver um método, que foi da forma que eu aprendi ressonância, você consegue... Porque assim, eu não entendo quando você quer aprender ressonância dividindo ela, tipo, você aprende só posicionamento, você aprende só planejamento. Quando você sabe juntar tudo isso, você consegue realizar qualquer exame. Então, assim, às vezes a pessoa dá muito valor ao posicionamento e ao planejamento e esquece todo o resto. Então, por exemplo, você não dá o devido valor para a anamnese, você não sabe as perguntas que você precisa fazer para o seu paciente, ou às vezes você até sabe porque você tem um questionário direcionado, mas você não sabe a importância dessas perguntas. Ou então você não sabe assim, por exemplo, se a paciente queixar determinada coisa, ou eu ver determinada coisa na imagem, determinada patologia, o que eu tenho que adicionar para ajudar o meu médico radiologista a dar um diagnóstico preciso para essa paciente, para, por exemplo, caso ela realmente tenha alguma coisa, ela receber o tratamento correto a tempo, entendeu? Eu acho que essa é a diferença que a gente pode fazer na vida de alguém. E se a gente não se atentar a isso, alguma família ela pode sofrer uma perda por conta de uma falta de atenção do técnico, né? Do técnico. E às vezes por ignorância mesmo. Ignorância não no sentido da pessoa ser, sei lá, mas no sentido da pessoa não ter a informação. Entendeu? Sim. Aí você não tem essa informação, você não sabe, você sabe às vezes que tem que preencher aquele questionário, mas às vezes você não sabe por que você tem que preencher aquele questionário. Sabe uma coisa que acontece bastante? A pessoa pensa assim, eu tô aqui para fazer o exame. E ela acha que fazer o exame é você posicionar o paciente e executar um planejamento. Isso quando ela presta atenção que tem que posicionar o paciente, tá? Porque, infelizmente, a gente ainda tem operadores que estão muito mais preocupados com o planejamento, estritamente falando, do que com o posicionamento. E posicionamento... Ele é 90% do nosso exame. Ele é 90% do nosso exame. Eu amo o fato de nós estarmos em fase. Todo mundo em pré-sessão. Todo mundo em pré-sessão, na mesma frequência, né? E sim, posicionamento é 90% do exame. E a gente falou um pouco sobre a anamnese, né? Então a gente precisa conferir antecedentes, né? Se o paciente tem algum familiar que teve câncer de mama, a gente precisa falar, olha, paciente relata CA de mama materno, da tia paterna. A gente tem que esclarecer qual é o grau para o médico levar mais ainda em consideração aquela informação. Mas além da gente falar sobre isso, a gente precisa falar também sobre a data da última menstruação e perguntar o que realmente está acontecendo com aquela paciente, né? Tá sentindo dor? Não, não tá. É um exame de rotina? Tem um nódulo? Muita gente peca nisso. Tem um nódulo? Você precisa desenhar se for necessário. Se você não sabe explicar escrevendo onde que é aquele nódulo,
desenho. Outra coisa, eu já peguei isso também. Às vezes a paciente, ela é mais leiga em determinados assuntos, e aí você fala se você tem um nódulo, ela não sabe o que é nódulo. Tem um caroço. Exato. Às vezes você tem que desenhar para alguns pacientes, principalmente de origem mais humilde, tem que falar, você está sentindo algum caroço? Você tem algum caroço quando você fez seu autoexame ou quando você fez outro exame? E assim, você não tem que ter vergonha de perguntar, não. Por exemplo, quando eu estava começando, às vezes eu tinha vergonha de fazer algumas perguntas mais íntimas, sabe? Para o paciente. Porque, sei lá, é meio invasivo, sabe? Você fazer certas perguntas para o paciente. Se está saindo alguma secreção, ou então em exame de pelve, se sente dor ao ter relação sexual. São perguntas invasivas, mas elas têm muita importância. Falar em secreção, você me lembrou de uma coisa importante. Você sabia que a cor da secreção diz para o médico que tipo de pereba aquele paciente tem? Sim. Se a secreção ela é sanguinolenta, se está saindo... Se é verde. Exato. Amarela, esbranquiçada. Então, é uma coisa que eu acho que a gente não pode ignorar. Se o paciente relatou secreção, conta para o médico qual é a cor da secreção. E qual mama, se são as duas que estão com secreção. Nós, operadores de ressonância, somos os olhos do radiologista. Ele não está lá. Só que, mais que isso, nós somos os ouvidos do radiologista. E isso é tão importante, não sei se você vai concordar comigo, mas eu já tive algumas experiências antes daqui da clínica. Cara, não chegou a informação completa, o médico liga de volta, porque é importante pra ele. Você vê que de vez em quando o pessoal da telerádio fala, gente, tem exame anterior. Não é porque eles querem colar o laudo anterior, gente. É porque aquelas informações, elas são complementares. E falar em informação complementar, o que é que não pode faltar na solicitação, na marcação de um exame de mama? Que não pode faltar. Exame anterior. Ah. Mesmo que não seja ressonância magnética. Sim. Porque eles são complementares. Já aconteceu isso também. A paciente, ela havia perdido os exames anteriores dela e a nossa médica do telelaudo, ela estava desesperada porque isso ia fazer toda a diferença, né, no laudo dela. Então, assim, ela, por favor, vê se ela não tem uma foto salva em algum lugar, porque eu preciso desses dados para poder complementar e poder chegar no diagnóstico preciso, sim. Então, assim, é muito importante. Então, eu acho que a gente tá aqui há uns 15 ou 20 minutos já falando e a gente só conseguiu falar, gente, a anamnese é importante, terceiro passo de um exame bem executado. E a gente falou do posicionamento, né? E, assim, pontos que a gente tem que pontuar com o paciente já na marcação. O paciente precisa tomar banho, não deve ter passado hidratar, desodorante, nem hidratante, creme de pele. Porque isso pode influenciar na supressão do exame. E se você tem, por exemplo, um equipamento que não tem uma supressão tão robusta como que a gente trabalha com Lavaflex, né? A gente tem Lavaflex. Mas tem a galera que não tem Lavaflex. Posso te contar uma coisa que eu lembrei agora? Nossa, é Vibrant Flex, na verdade. Posso te contar uma coisa que eu lembrei agora? A gente falou muito da anamnese, a gente falou do posicionamento, planejamento a gente vai mostrar daqui a pouquinho e tudo mais. Só que a gente não falou muito da física. E eu já sofri com um probleminha por ter dúvidas a respeito da física da ressonância com o exame de mama. Sabe o que acontece? Veio o rapaz aqui fazer uma calibração na nossa máquina, correto? Veio. Ele calibrou e tudo mais, e aí ele salvou as configurações de um jeito antigo, diferente do que a gente... O backup antigo. Isso, o backup antigo, diferente do que a gente estava habituado. E aí fui eu, linda e bela, fazer uma ressonância de mama com prótese, e de repente estava dando um artefato muito feio, de fluxo. Eu olhei para aquilo ali, eu falei, isso aqui não é de Deus não, né? Isso aqui tá aqui. Ele tava propagando pra frente? Tava propagando pra minha prótese, assim, ó. Aí eu pensei, quebrei a cabeça, não sei o quê. Liguei pra Genicleia. Eu falei, Genicleia, isso aqui não é respiração. Não era pra isso aqui tá aqui. Aí ela, dá uma olhada ali nas configurações pra ver se a compensação de fluxo tá ligada. Quando eu olhei, não tava. Aí ficou eu e ela. Quem foi? O filho do inimigo que tirou a compensação de fluxo do meu exame de mama. E, assim, às vezes você tem um artefato propagando pra cima do seu exame e você, sabe, não faz ideia. Você sabe que não era pra estar ali. Mas você não faz ideia do que você pode fazer pra resolver. E aí aqui entra a importância de você sacar da física da ressonância. Ou ter uma amiga que saca, ela vai te dar um help. E é muito importante a gente levar em consideração também, em relação à física da ressonância, a direção de fase e frequência. Porque a maior parte dos artefatos que nós vamos ter em ressonância, eles vão vir na direção de fase.
Então, sei lá, tá propagando pra frente, a primeira coisa que a gente tem que pensar também é a questão da direção de fase. Tá na direção certa, vamos procurar outro problema, entendeu? Mas direção de fase a gente tem que observar. Até porque eu já vi colega postando lá no nosso grupo mesmo dos alunos um exame que tava com fase antero-posterior, um axial da mama. Aí, tipo, gente, o que eu faço aqui? Já repeti um monte de vezes. Vai continuar repetindo, vai continuar dando ruim, porque o movimento respiratório tá propagando naquele sentido, o batimento cardíaco tá propagando naquele sentido. Então, ele tem que tirar de cima da mama e jogar na lateral. E aí pode ficar tranquilo, tá? Não precisa ser que nem a Bruna, tá, amiga? Não, ele vai continuar existindo, você só vai tirar de cima de uma região vital pro diagnóstico. E... acho que o planejamento é uma dúvida que a galera tem, mas como é um exame muito simples de planejar, eu acho que agora a gente mata essa dúvida de quem tem ainda, né? O que mais que a gente poderia falar? Já falamos da física. Um pouco. Já falamos de patologia, que envolve a anamnese também. Falamos do posicionamento. Vamos mostrar o planejamento. Acho que a gente aplicou os 5 passos, não foi não? Então, bora pro planejamento. Agora que você fez o lock, você pode começar o planejamento. Daí qualquer dúvida que você tenha ou que você já tenha tido, você vai fazendo as perguntas para lembrar que as pessoas que vão ver esse vídeo agora provavelmente estão vendo o vídeo para fazer o primeiro exame de mama deles. Beleza, eu vou te perguntar uma coisa que era minha dúvida logo no início, porque eu planejava assim, quando eu tava aprendendo, eu botava o axial aqui no meio da mama. E eu achava que tava lindo. E aí você me explicou que não é assim, que a gente tem que pegar mais o prolongamento axilar e menos essa gordurinha aqui embaixo. Teria como você explicar pro pessoal do mesmo jeito que você me explicou na época? Então, o que acontece? A gente tem uma série de linfonodos nessa região que se você cortar, o médico pode acabar não vendo que tem um comprometimento. Acontece muito, por exemplo, quando o paciente tem câncer. Aí aquele câncer já está comprometendo ali a região axilar e se você não faz os cortes até lá em cima, você não vai ver. Por isso é tão importante também você fazer um bom posicionamento. Pegando desde o sinal ali na bobina, desde a prega inframamária, e priorizando o máximo de sinal que você der conta ali na região do prolongamento. Outra coisa. Você vai falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Não? Você sempre falou pra mim pra colocar o shimming bem fechadinho na área da mama. Tem como você explicar o porquê disso? Porque o que acontece? O shimming, ele vai ajudar a homogeneizar a área de interesse. E a mama não é uma área muito homogênea. Por quê? Essa interface ar-tecido, ela causa uma alteração de suscetibilidade importante que pode provocar falhas de supressão, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o shimming o mais fechado possível, pegando o mínimo de ar, porque aí você melhora a eficiência dele. Então, por exemplo, ali naquele sagital, você podia ter dado uma inclinaçãozinha assim, que talvez desse até pra fechar um pouco o shimming, entendeu? Dá uma viradinha assim, né? Isso. Nesse caso em questão, nem vai precisar... faz no próximo. Nem precisa repetir esse, porque é T1. O T1 normalmente, ele sofre um pouco menos com essa questão de alteração de suscetibilidade. Isso, centraliza. Lembrando, dá pra você colocar o nome ali, porque a gente nomeou como teste lá. Coloca lá o nome, as informações de texto, porque eu preciso mostrar uma coisa pra você. Pra quem trabalha com GE, né, precisa lembrar que a GE, ela mostra o exame, passa o mouse aqui no axial, como o paciente ele está posicionado. Isso. E aí, a mama à esquerda, né? Essa é a mama esquerda. Left. E a mama direita tá aqui. Aí você presta atenção aqui no right. Isso, R de direita, L de esquerda. E aí, você percebe que no coronal ele já te dá uma reconstrução diferente. Ele já te mostra a direita, a esquerda da tela, como a gente já está habituado. Mas o axial não. Então, na hora de planejar os sagitais, se tiver sagital unilateral, como a gente tem nesse protocolo, aí tem que prestar atenção, senão pode dar ruim. Tá, deixa eu só mostrar de novo aqui onde a gente vê isso. É aqui no Show Annotation, né? Isso. E aqui você estava falando da inclinaçãozinha, você diz assim, ó? Isso. Dá uma tecadinha assim? Não no corte. No bloco do shimming, entendeu? Deixa eu ver de novo, então. Deixa eu colocar. Pra ver se eu entendi o que você quis me dizer. Só uma dica que vai te ajudar bastante. Clica no simétrico. Aqui, ó. Volume simétrico. Aí você vai lá em qualquer um dos 3 e diminui. Tá. Ele já diminui, tipo, em todas as dimensões. Aí depois você pode desabilitar e aumentar só na direção que você quer. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Diminui mais um pouquinho. Pode diminuir. Deixa bem fechadinho em cima da mama. Sem dó. Aí depois você vai e aumenta. Tá.
É até interessante que ele fica um pouquinho menor que a mama, porque você tá vendo que ele tá na região de tórax ali atrás? Uhum. Tem muito ar ali. Aí beleza, tira o simétrico, diminui a RL e diminui a P. Isso. Isso. Joga lá em cima agora. Assim? Pode chegar até um pouco mais pra frente, tá vendo? Tá pegando muito tórax. Beleza. Assim vai funcionar bem. Tende a funcionar bem. Tá bom? Aí você pega e duplica em cima do outro. Aí posiciona a altura. Tá vendo lá o sagital? Era do sagital que eu tava falando. Agora você pega o bloco e inclina um pouquinho assim, ó. No sentido da mama, porque a mama dela tá bem em pezinha, tá vendo? Uhum. Isso. Aí na outra sequência que você planejou, tava muito grande ali naquela direção. Super inferior, né? Isso, superior e inferior. E aí então você consegue dar uma girada para acompanhar o tecido que você está estudando. E aí de repente você consegue estreitar um pouco mais. Ali nesse caso você pode até aumentar um pouco o SI, tá vendo? A dimensão SI dele. Melhorou? Pode aumentar um pouquinho. Aí você empurra para cima agora. Que aí você pega melhor um pouco ali a região do prolongamento também. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Deixa eu ver outra mama. A outra mama só vai aparecer quando você abrir. Verdade, aparece sim. Isso, exatamente. Perfeito. E esse é um STI, beleza? Agora tem esse axial aí, que é de supressão da água. O que eu quero ver nesse axial? No STI, a gente vai ver água brilhando, certo? E a gente vai ver um implante também. Só que a gente quer ver agora só um implante. A gente quer suprimir o tecido de água. Então, você pode copiar o planejamento. Coloca AU. Isso que ele te dá. Não sei porque ele não te mostrou o estilo, mas tudo bem. Nesse caso aqui, que eu vou fazer, inclusive, só pra te ensinar, não precisa de tantos cortes ali em cima, tá? Mas tudo bem. Diminui um pouco a quantidade de cortes. Põe aqui uns 40. Isso, baixa um pouquinho. Porque essa imagem ela vai te mostrar só o implante. O interesse dela é mostrar só aqui, né? Isso. A gente não quer pegar tanto problema. Não vai mostrar, entendeu? Você vai ver que se der tudo certo, a intenção é que o tecido de fundo apague e você veja só o implante no plano axial. Ok. Entendeu? Isso aqui, né? Uhum. Beleza. Daí você tira do autoscan, porque você vai precisar calibrar manualmente isso daqui. Eu pensava que a gente calibrava só aqui. Ó, supressão da água, supressão da água, supressão da água. Ah, tem que começar a calibrar daqui, então. Entendi. Entendeu? Salva, senão ela não vai poder entrar depois. Já posso botando só planejando? Não, pode deixar tudo planejado, que aí fica mais fácil depois pra gente. Tá. Beleza. Essa mama aqui tá maior. Você tá planejando qual mama? Agora eu tô planejando direito. Aí eu me guio aqui, ó, pelo Rzinho. Isso, muito bem. Porque senão, pra quem tá vendo o GE pela primeira vez, tá bugando o que tá acontecendo aqui, entendeu? Então, mama direita do lado de lá. Isso. E o foco é o implante, então, teoricamente, o restante do tecido vai ser apagado. Nesse caso, eu gosto de planejar orientado pela base do implante. Agora, você pode ver aqui, ó. Tá vendo aqui sagital? Clica em oblíquo. Pode Como subir. você diz, assim, botar aqui? É só a inclinação do corte. Isso, faz paralelo. Ah, entendi. É entendeu? assim. Isso. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, outro tipo de exame que não é implante, que vai aparecer a mama inteira, aí é legal ou deixar reto ou tentar se guiar pelos ductos mamários. Aqui, ó, passa o mouse aqui. Isso. Assim, ó. Você vai fazer uma inclinação, se fosse um tecido normal, você podia fazer mais assim. Isso, mas como a gente quer ver o implante, aí a gente inclina. Porque aí vai ficar mais bonito o corte do implante, entendeu? Entendi. Beleza. Pode jogar mais pra frente. Vou consertar, então. Não tem problema você fazer reto, mas como a gente vai fazer a reconstrução, a ideia é tentar fazer o coloridinho dele, aí vai ficar mais bonito assim, entendeu? Entendeu.
Ixi, ficou muito. Essa mama dela tá Tô com o te implante falando. desviado pra um lugar, né? E essa tá maior do que essa, É. Acho que melhor nesse caso a gente deixa reto mesmo. né? Deixa reto. Ah, deixa Bicho. reto. Aham. Aí pode deixar o outro reto também, porque senão vai ficar muito estranho. diferente em relação à mama dela. Tá vendo como essa aqui tá menorzinho? Aham. Mas talvez seja o corte também, né? Tem que ver se o tecido mamário não tá aumentando também. Tá. Tá meio elevado a mama esquerda. Ok, vamos pra calibração aqui, né? Uhum. Salva, que você... Agora abre na setinha lateral do scan. Deixa eu ver se eu gravei. Aham. Primeiro a gente bota alto pro scan. Aham. Aí ele vai fazer uma auto Isso. pré-calibração. Abre os vegetais e salva, porque ficou parecendo que você Não fiz nada, né? não planejou. Isso. Deixa eu só conferir o time, rapidão. Ok. Vai. Assim, acho que tá bom. Acho que tá bom. Eu jogaria um pouquinho mais pra cima esse FOV, sabe? Independente de ser só pra silicone ou não. Tá. Pra você já ganhar consciência que independente do tipo de aquisição que você tá fazendo, você precisa lembrar do prolongamento ali em cima, sabe? Deixa eu voltar pra cá. Salva. Aí você não vai... tanto faz. Isso, agora você faz isso. Manual pro scan, Isso. né? Você foi primeiro no alto pro No alto scan, pro scan. agora vai no manual pro scan. Vai, beleza. Ele vai abrir essa telinha pra você. Como é a primeira vez, você vai ter que selecionar o Center Freck Fine. Aí eu venho em Makers, Aham. vertical. Aí ele vai te dar uma segunda barra, viu? Essa segunda barra você desloca. Por quê? A frequência inicial, ela tá presetada em lugar nenhum, tá bem aqui no meio, o pico tá bem pra cá. Então você vai arrastar essa barra pra cima dele pra dizer, olha, o meu pico principal é esse que eu quero manter. Aí dá essa setinha aqui. Isso. E aí uma coisa que eu tinha dúvida era onde eu colocava essa setinha, porque nem sempre é no pico mais alto, não é? É sempre no pico que tá mais próximo daqui, desse lado, não é? Depende, o raciocínio tá correto, mas é importante você entender o seguinte, a sua pergunta é relevante. Quem que você quer ver Brilhando? brilhando? Silicone. Silicone. Isso. Quem é o seu silicone? É o pico que tá mais perto do Negativo. negativo, não é? Que é o mais negativo, na verdade. Sim. Então, assim, tem gente que vai ver que talvez a concentração de gordura seja muito maior do que a de silicone. Aí tudo bem, a gordura pode ter um pico maior, normal. Então, o que você vai fazer? Você vai ver que a água e a gordura, elas têm uma diferença de precisação de aproximadamente 220 Hz. E que o silicone, ele processa mais lentamente que a água, cerca de 320 Hz. Então, ele vai ser sempre mais negativo. Então, nesse caso, tá certo. Você vai pegar o pico que tá por último ali, que é o nosso pico do silicone. Que por acaso é o mais alto. Que por acaso é o mais alto, que normalmente essa é a rotina. Que vai clicar em cima dele. Agora você vai dizer pro equipamento, olha, equipamento, essa daqui é a frequência que eu quero manter. Isso eu quero que brilhe como a luz do dia. Mas o restante eu quero apagar. Aí como é que você faz isso? Eu clico com o botão do meio do mouse pra, tipo... Você centralizou, você só informou pra ele que essa é a frequência. Isso. Mas agora como é que você informa que você quer apagar o resto do sinal? Ah, aqui? No Options. Isso. Aí, Modify. Eu esqueci as três letrinhas. CSF. CSF. Enter. Tem que ser minúsculo, tá? CSF. CSF. Enter. Aí aqui dá esse valor. Que valor é esse? 220? É. A diferença de frequência entre a água e a gordura. A diferença de precisão. Então agora você vai colocar a diferença entre a água e o silicone, que é 320. O que você falou pra ele agora? O que tiver a 320 Hz de distância, elimina. Tá. Foi isso que você falou pra ele. Tá bom. Done. Ai, não! Você tem que fazer com os dois times, essa mão axial. Eita, bagaceira. É. De novo. Vai. Tá. Na verdade, eu acho melhor você duplicar e fazer o processo do início. Tá. Mas é legal que todo mundo tenha visto o que a gente fez, que foi o nosso erro cometido, entendeu? Beleza. Duplica, aí salva.
De novo, né? Isso, auto por scan. E aí ele vai fazer essa pré-calibraçãozinha, esse outro você apaga. Ele vai fazer essa pré-calibraçãozinha, que ele vai tentar achar a frequência da água, da gordura e do silicone. Que é aquele 220. E Não, e aqueles picos, né? aqueles picos. Uhum. E aí você vai abrir aquela ferramenta para ver o seguinte, ele conseguiu encontrar certinho? A maioria das vezes ele não consegue. Tá. Aí a gente vai falar, não, olha, você achou essa frequência, mas é essa daqui. Entendeu? Aí você vai informar para ele exatamente o que você quer ver. É basicamente isso que você está fazendo com essa sequência. E é bem rapidinho. Você viu que já abriu, né? Então agora vai manual pro scan. Ok? Aí Center Frac Fine. Volume 1. Volume 1. Muito bem, ficou esperta, hein? Uma hora a gente aprende, né? Isso porque você está fazendo um axial. E você tem 2 volumes ali, beleza? Aí, beleza. Você centraliza. Diz pro equipamento, olha, esse aqui é meu pico da mão à direita, tá? Centralizou? Foi. Agora você vai lá, volume 2. Deixa eu aumentar um tempo aqui. Acho que piorou, mas tudo bem. A gente diminui. Fecha mais ele, traz pra um. Que aí ele fecha mais a base, fica mais fácil você centralizar. Entendeu? Assim, ó. Aham. Aí eu carrego ele pra cá. Aham. Meu filho, se acalma. Foi. Aí você disse pra ele quem era o centro da sua frequência no 1 e no 2. Lembrando que assim, se você tiver com dificuldade de enxergar o gráfico, aponta o mouse aqui pra mim. Então você vê qual é o HR e você repete o HR aqui embaixo, nessa barra que tem o REC, tá vendo? Ó, passa o mouse aqui. Aí o gráfico tende a ficar melhor. Não ficou? Vai deslizando aqui na barra até achar um gráfico melhor. Põe no 4, por exemplo, agora. Já ficou mais fácil identificar os picos, tá vendo? Joga lá no máximo pra ver. Viu? Então tá com dificuldade, mexe na barrinha embaixo. Aí aqui. Agora modify. Como a gente já fez isso uma vez, ele já tá aparecendo. Aí você vai colocar 320. Acerte. Certo. Done. Roda. E vamos ver o resultado. Agora, se a gente tiver feito tudo certo, o silicone ele tem que ficar brilhando e a água tem que apagar, porque é a supressão da água. Entendeu? Aí você vai fazer a mesma coisa com o STI do Sagital. E aí, quando a gente for fazer o dinâmico, porque o dinâmico que a gente usa aqui é um Vibrant Flex. Ok. Ele é como se fosse tipo uma sequência mais robusta, que ela não sofre tanto com essa questão do sinal. Então, a gente não precisa ficar calibrando. Mas se você precisasse calibrar, eu vou te mostrar como que seria essa calibração. Ok. Entendeu? E outra coisa, para quem usa Vibrant Flex, é natural que um implante às vezes suprima e o outro não. Sim, eu já vi que fica um pretinho, um outro brilhando. Aí eu já vi gente falar assim, meu Deus, eu fiz errado. Fez nada. Agora, se você não quer ver aquilo ali, se o médico encheu o saco, ele quer ver pretinho, mesmo silicone, aí você vai lá e puxa o outro Vibrant, o Vibrant normal da máquina. Entendeu? Entendi. Só vou abrir aqui pra conferir se tá tudo certinho, tá? Porque eu sou meio paranoica com isso. Ah, eu acho que é melhor subir o FOV um pouco, então. Ah, tá. Você diz assim? Ou mais um pouquinho? Tá bom assim. Tá bom? Melhor, né? Que for um pouquinho mais aqui e menos. Daí a gente não vai injetar contraste, né? Porque é um teste, mas se injetar, você deve fazer umas outras reconstruções também. A gestão de fase desse Sagital tá errado. Então, antero posterior. Vai pegar todo o movimento de caixa cardíaca e jogar aí. Mudei. Isso. Salva. Interessante lembrar que, tipo assim, essa sequência, cada fase dela não pode passar de 1 minuto e 20, tá? Mas por quê? É assim, existe uma cinética de absorção desse contraste pelo tecido mamário. Ok. E a melhor resolução temporal dele é essa, entendeu? Tanto que você vai ter normalmente uma aquisição de 6 fases, girando entre... O ideal é que ele não passe, na verdade, de 90 segundos. Entendeu? A gente tem aqui 1 minuto e 20, 1 minuto e 19.
Se precisar aumentar corte, dá pra aumentar, porque o ideal é que ele não passe de 90 segundos. Tem alguma coisa que acontece, tipo, se passar desse tempo? Você acaba prejudicando a resolução temporal. Cada exame tem uma resolução temporal específica. Por exemplo, quando a gente vai fazer cardíaca, a gente tem lá a resolução temporal dos 45 milissegundos nos sinos, senão a gente não vai conseguir pegar o coração abrindo e fechando do jeito, a gente vai ter um pouco mais de borramento, etc. Sim. Quando a gente vai fazer perfusão, a gente não tem a resolução temporal também, lá, que não pode ser maior que de que 1.500 segundos. Então essa é uma perfusão também, só que a resolução temporal dela é bem maior. É cerca de 90 segundos pra gente observar aquele padrão de realce do contraste pela lesão e ver se ele entra e fica e demora, ou se ele entra, passa e vai embora muito rápido, entendeu? Qual é o washout dessa lesão. E se ele entrar e ficar, é porque tem alguma coisa, né? Não era mais ou menos esse raciocínio? Entrou, ficou ali, acumulou Assim, ali, temos um problema. Quanto mais rápido ele entra e sai, mais a gente tem um problema. Porque isso significa que a lesão é muito vascularizada. É que você tá confundindo com o padrão de realce tardio da cardíaca. Que entrou e ficou é ruim. Nesse não. Entrou e saiu muito rápido, significa que é tão vascularizado que o aporte de contraste está sendo muito alto ali. Ele tá entrando e saindo, entendeu? O aporte sanguíneo, na verdade. Entendi. Então, a lesão, ela tende a ser mais agressiva quando o washout dela é muito rápido. Quando ela chega e estabiliza, normalmente não. Entendeu? Diferente um pouquinho do cardíaco. Do cardíaco, né? É. Perguntar. Caso a paciente seja, porque a nossa paciente era magrinha, a paciente seja bem grandona, e isso aqui, ó, fique cortando. Aí aumenta. Pode aumentar, né? Aumenta. Aqui. Não, aqui não. É aqui. Né? Tá. Agora, abre aqui essa imagem do site tal e vamos discutir um pouco sobre ela. Essa daqui você viu que a água não saturou, né? Por conta que a gente colocou menos 320. Menos 320. O certo seria colocar só os 320. Agora você abre o segundo que deu certo. Agora deu certo porque a ideia é realmente ver só o silicone. Mas você pode me dizer o que é isso aqui? Por que tá dobrando? Era sobre isso que eu gostaria de conversar. O que é isso? Parece dobra. Parece dobra? Abre o brilho da imagem. É movimento. É movimento. Movimento respiratório. Por que esse movimento... Por que esse movimento está sendo propagado nessa direção? Porque a nossa direção de fase tá anterior-posterior? Tá certo ou tá errado? Não é só a direção de fase que tem aí, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem coração, tem fluxo sanguíneo, respiração. A outra direção seria superior e inferior. E aí, se você botasse superior e inferior, você concorda que esse movimento da caixa cardíaca não ia propagar pra dentro? Sim. No caso, ela já desistiu mesmo, ela tá mexendo. Mas você viu que agora deu certo? Sim. Que saturou a água e a gente ficou vendo só o silicone? Sim. É isso, é assim que tem que ficar, né? É assim que tem que ficar. Isso aqui, galera. Exatamente. Esse é o resultado. Mas assim, voltando pra isso aqui. E se a gente trocar a direção de fase? A direção de fase dele tem que ficar superior e inferior. É porque tá errado no protocolo. Entendeu? Aqui também. Não. Não. Esse é o axial. Deixa eu ver um negócio. A outra seria RL. Não, e você tá mexendo no axial perturbado. Eu sei, mas eu tô mexendo de propósito. Tá vendo que tá ficando aqui? Sim, mas aí não tem o que fazer, porque se você jogar no anterior posterior, todo o movimento cardíaco vai vir pra cá, né? Exato. Então não tem como fazer isso. Entendi. Só aqui no sagital, que o ideal é colocar superior e inferior, né? Abre a imagem options aqui. Sim. Desliga o multiphase, que não Aqui. aceita. Ele vai ficar só com uma fase. Porque a gente não vai rodar o contraste. Só quero rodar pra gente fazer a reconstrução 3D. Beleza? Beleza. Põe ele pra rodar. Save image. Entendeu como é que faz a supressão? Entendi. A gente... Sim, a gente tem que fazer primeiro tirar do autoscan. Aí fazer aquela pequena calibração automática. Sim. Depois a gente tem que fazer a calibração manual. Quando a gente vai fazer a calibração manual, quando a gente está fazendo o axial, a gente tem que calibrar os dois shins. Shin número 1 e shin número 2. No caso dos axiais? Isso, no caso dos axiais. E aí a gente vai em Center Frag Fine. Depois a gente vai em Makers.
Pra habilitar para habilitar a barra vertical. A gente coloca a barra vertical no pico do silicone, que é o pico mais próximo do negativo, que geralmente costuma ser o pico mais alto. Exato. Clica com o botão do meio do mouse uma vez para você dizer, olha, é aqui que você tem que ficar, meu filho. E aí a gente abre Options, coloca CSF, Enter, e aí você coloca 320, não é menos 320, a gente coloca 320 e done, acabou. Aí a gente vai rodar e vai ter... Eu vou chorar de orgulho. Nem eu falo desse jeito, lembrando de cabeça, mas tudo bem. Ficou ótimo, ficou perfeito. Vamos tirar a nossa paciente, que já não está mais tão paciente como gostaríamos. E aí, galera, o que vocês acharam do nosso episódio de hoje? Eu achei, assim, que foi incrível. Inclusive, esse episódio foi muito especial pra mim, porque era a primeira vez que a Mari estava vendo a parte da saturação da mama. E a gente fez uns testes ali, viu que dava certo, o que não dava certo. E provavelmente, talvez, essa seja uma das dúvidas de vocês também, né, Mari? Verdade. Eu acho que ainda falei assim pra você, Joyce, acho melhor testar isso aqui com você do que eu testar com a paciente na mesa. Verdade. Porque você sabe que eu vou testar. Então, assim, depois que a gente fez esse mão na massa, eu acho que eu mandei pra você a foto de um próximo exame de mama que eu fiz sozinha, calibrando tudo direitinho, e a calibração ficou perfeita. E aí eu acho que eu mandei assim pra você, um beijo da Anitta. Tá mão na massa é a vida. Tá bom pra você, Leônidas, um beijo da Anitta. E realmente, assim, eu acho que as pessoas elas têm que aproveitar ao máximo esse quadro. Porque, assim, ele é tão especial pra mim, porque eu consigo tirar todas as minhas dúvidas e o pessoal que está em casa também pode tirar as dúvidas com a gente, né? Gente, eu estou em dúvida a respeito disso, não entendi, tem como vocês explicarem de outra forma, porque o objetivo do quadro é esse, é que as pessoas elas entendam mesmo e não repitam mais desse erro e nem tenham seus exames reconvocados no futuro, né? Que é a última coisa que a gente quer. Ou então, que não tenha que ficar repetindo sequência e com isso atrase a agenda também. Ah, isso é verdade. Uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração é que toda vez que a gente bota um paciente na mesa, a gente tem que estar interessado na qualidade de imagem que a gente vai entregar, né? Se o radiologista vai estar satisfeito com aquilo ali, se ele vai conseguir ver tudo que ele precisa, se a gente vai conseguir tratar esse paciente com humanização. Afinal de contas, gente, nenhuma paciente de mama que vem aqui vem à revelia, né? Você tem os casos de contratura, que são casos mais simples, mas a grande maioria esmagadora das vezes, o paciente está em rastreio de um tumor, né? Está buscando alguma coisa mais pesada. E então é muito importante a forma como você fala com essa paciente, como você fala com esse paciente, porque eu já peguei paciente aqui que era homem para investigação de tumor e infelizmente ele tinha um tumor de mama. Então ter o cuidado, a humanização de fazer um bom questionário, uma boa anamnese, fazer o paciente se sentir seguro. E eu acho que assim, é muito importante a gente frisar que embora a gente seja contratado para poder realizar um exame, você não quer ser só um apertador de botão. Sim. Você quer ser dono do seu plantão. Se a pessoa chegou até aqui, eu acredito que o objetivo dela é sair daqui sendo dono do plantão. Então, assim, não é só jogar o paciente na mesa e fazer o planejamento e tá ótimo, seja o que Deus quiser. Já ouviu aquela expressão, tipo, já que o salário é mínimo, o esforço é mínimo também? Cara, eu nunca tinha ouvido isso, mas agora eu fiquei assustada porque faz muito sentido em algumas coisas que eu já vi. Sabe? Não é isso, não é só isso. Aquela pessoa que tá ali na mesa, ela tá rastreando algum problema. Ela não tá ali à torta e à direita. Tipo, não tenho nada pra fazer em casa, vou fazer uma ressonância de mama. Vou lá conversar com os técnicos da ressonância. Vou lá conversar com os técnicos da ressonância porque eu tô entediado. Não é isso. Aquela pessoa, muitas vezes, ela tá com o emocional fragilizado, porque o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma mulher, quando ela, ou de um homem, né? Quando ela tá fazendo o autoexame e sente um nódulo, tô com câncer. Não é verdade? Isso é verdade. E aí passa todo um filme na cabeça dessa pessoa, do tipo, vou ter que retirar minha mama, vou ter que passar por quimioterapia, e se eu morrer? Você já pegou paciente aqui que ela chega para fazer o exame de mama e ela começa a chorar, não de medo de fazer o exame, mas de medo do resultado do exame? Já passei por isso. E assim, você tem que ter muito jogo de cintura e muito equilíbrio emocional também, né? Porque às vezes dá vontade de chorar junto com a paciente, porque ela começa a contar a história de vida dela e nós somos humanos, Joyce. A gente às vezes se identifica com algumas situações. Então, assim, como eu estava dizendo, não é só jogar a paciente na mesa, fazer o exame e achar que está tudo bem. Você tem que prestar atenção se o seu exame está diagnóstico. Ah, meu exame está saindo cheio de artefato, vou mandar assim mesmo, não sei resolver. Gente, a gente está dando oportunidade para a pessoa tirar as dúvidas dela e melhorar a qualidade do exame dela com esse quadro. E fazer o exame com mais segurança. Sim. Porque eu tinha
muito medo do exame. Eu me sentia muito insegura toda vez que eu sentava na mesa para fazer um exame de mama, porque a médica que laudava o exame, todo mundo falava muito dela. E eu comecei a descobrir, com o passar dos anos, que não existe radiologista chato, que não existe chefe chato. Talvez exista um ou outro. Mas o que eu comecei a perceber é que quando o cara tá pegando muito no teu pé, ele não tá de 0800. O cara tem família, trabalha pra caramba, tem milhões de laudo, tem uma responsabilidade gigante. Eu acho que ele tem mais o que fazer do que simplesmente encher o teu saco. Encher o teu saco. Então, acho que a gente tem que começar a olhar um pouco pra gente também. E ver se a nossa entrega tá à altura do que eles precisam. Do que o médico precisa, do que o paciente precisa, né? E outra, eu tenho isso como experiência pessoal. Você querer melhorar a qualidade do seu exame, ver uma imagem na tela mais bonita, quando você bota isso na sua cabeça, tipo, eu não tô conformado com isso aqui que tá saindo, eu quero que fique cada vez melhor. Cara, foda. Esse insight. Sabe, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer crânio, eu vou dar um exemplo assim bem aleatório. O coronal do crânio. Você falou pra mim que gosta de ver os ouvidos alinhadinhos, certo? Quando o meu não saía assim, eu ficava inconformada. Quero repetir. Eu tô fazendo errado. E aí, quando você vai vendo a qualidade do seu exame melhorar, isso dá uma satisfação pessoal incrível. E você acha que é só você que percebe que seu exame tá assim? Não, até porque hoje eu percebo quando outros colegas mandam um exame, uma fotografia de um exame que não tá o ideal, eu agora consigo perceber. Dá pra acreditar? Uma pessoa que eu não conseguia enxergar nem quando o exame tava mexido. Não consegui acertar o FOB. Hoje em dia eu olho pro meu exame e eu parei de fazer uma coisa que você me ensinou. Eu parei de olhar pro meu exame achando que ele tá bonito. E eu comecei a olhar pro meu exame e ver onde eu posso melhorar. E eu sinto que isso melhora muito a qualidade do meu exame. Não é eu ser chata, não é eu me cobrar demais, não é isso. É tipo assim, eu procurar dar o melhor de mim na minha profissão, pra eu me sentir satisfeita e também o médico que for laudar, olhar e falar assim, mano, que imagem gostosa de laudar, sabe? Sabe uma coisa que eu nunca vou esquecer? Não era um exame de mama, era um exame era uma ressonância cardíaca. Quando eu assumi o serviço aqui, a médica que lauda as cardio, ela pediu pra fazer uma reunião com a equipe que ia fazer as cardio. Aí eu fui pra reunião com ela, uma das sócias também foi, e ela falou assim, você acredita que eu até comentei com a outra colega, eu falei assim, nossa, que exame perfeito, tá bem planejadinho. Olha só que orgulho de ouvir um negócio desse. A gente fica igual galingarnizer, assim, ó. Verdade, se sentindo. E eu acho que não tem nada que pague isso, porque você se sente bem sabendo que você entregou o melhor que você podia. E que todo dia você busca a versão pra melhorar aquilo. E aí, talvez, tem sempre o do contra, né? Eu vi um dia desse colega que falou assim, mas o que eu faço quando a gente tem que saber que cada serviço é um serviço, cada instituição é uma instituição, e infelizmente, isso existe, nem todos estão buscando a prioridade da qualidade do exame no laudo do paciente. Ponto. E o importante é você entender onde que você está trabalhando, que tipo de entrega eles esperam de você, né? E o que a gente pode fazer pessoalmente, como operador, para tentar entregar o máximo de qualidade para o paciente no tempo que a gente tem disponível para fazer aquele exame. E é isso. Para mim, você buscar melhorar a qualidade do seu exame, buscar melhorar como profissional é um vício. Porque você começa a ver que você está melhorando, você começa a receber os elogios de como era a qualidade da sua imagem antes, né? A fotografia que você mandava para o médico e tudo mais. Isso te estimula a querer ficar cada vez melhor. Não é você se cobrar e se sobrecarregar com a cobrança, não é isso. É você querer ser um profissional de excelência, você querer ser um profissional referência no mercado. Eu lembro que quando eu comecei a te acompanhar, eu falei assim, eu vou colar foto dessa mulher na geladeira, porque eu quero que olhem pra mim no futuro e falem assim, cara, é a Maressa, velho. Sabe? Ela sabe do que ela tá falando, ela é referência como uma profissional que faz ressonância magnética. Então, assim, é isso que eu tô buscando. Eu tô buscando que as pessoas não duvidem da minha palavra quando eu falar, não, isso precisa ser feito assim, por causa disso, disso e disso. Pelo contrário, as pessoas falem, não, ela sabe do que ela tá falando, porque eu falo com segurança, eu falo com propriedade. E isso, pra mim, você tá se tornando o dono do seu plantão, sabe? Eu estou me tornando dona do meu plantão porque eu quero ser uma profissional de excelência. Eu tô sempre buscando o melhor, tanto pra mim, quanto pra instituição que eu trabalho e principalmente pro meu paciente.
Mas sem tem nem palavras, né, para complementar isso que você falou. Realmente, eu particularmente, né, como sua parceira de trabalho, tenho um orgulho imenso da profissional que você se tornou nos últimos 4 meses. Prova disso foi a gerência pedir para que você ficasse fixa aqui, então nada contesta mais, né? Nada atesta mais, na verdade, que você não está se tornando a dona do seu plantão. Você é a dona do plantão em processo de lapidação para virar um diamante ainda mais valioso, né? E galera, esse foi o nosso Mão na Massa de hoje. Eu de coração espero que vocês tenham aproveitado, que alguma informação que nós duas passamos aqui hoje para vocês possam ajudar vocês a superar a insegurança desse exame, ter mais autonomia, conseguir realizar, sabe, aquela calibração, aquela saturação manual ali da mama, sem ter que ficar pedindo ajuda pro colega toda vez, e que vocês sejam os donos do plantão agora em 2023. Isso aí, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.